noite. Continuando aqui com os nossos estudos do que diz respeito hoje à nossa filosofia. Com vocês, professor Alexandre, Colégio Semeador, e mais uma aula extremamente importante. Pessoal, aula 12, página 29, aula 12. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Maravilha? Acompanha por aí. Muito bem, pessoal. Na aula passada, nós iniciamos os estudos sobre os contratualistas, essa filosofia política, essa filosofia que vai teorizar sobre o surgimento do Estado. Tranquilo? Analisamos na aula passada Hobbes e Locke. Tranquilo? Agora nós vamos analisar Rousseau. Os três são conhecidos como os contratualistas clássicos. Na aula passada eu expliquei também o porquê que eles são conhecidos como contratualistas. Porque para eles, esta instituição chamada Estado nasceu por meio de um pacto. Surgiu, apareceu, foi construída por meio de um acordo, por meio de um contrato social. Beleza? Aí nós vimos lá, pessoal, o contrato do Hobbes, tranquilo? E o contrato do Locke. O Hobbes, ele vai dizer, pessoal, que a sociedade vivia em guerra generalizada. Então, somente um Estado forte, um Leviatã, para controlar e garantir a segurança. O Locke vai dizer que em estado de natureza era de relativa paz. Então não era preciso um Estado inchado, mas sim um Estado mínimo. Agora vamos analisar o viés de Rousseau no que diz respeito a estado de natureza e sobre o seu contrato social. Essa é a obra onde ele vai detalhar, tá, pessoal? Do contrato social. Muito interessante, muito legal essa obra aqui, pessoal. Vamos lá então? Um pouquinho da biografia dele. Jean-Jacques Rousseau, um filósofo suíço, mas que vai ser muito presente ali na França, tranquilão? Inclusive, pessoal, ele vai ser o principal teórico iluminista. Então, um pouquinho das aulas de história para vocês. Ele vai ser o principal nome iluminista a inflamar a massa revolucionária francesa, principalmente a ala mais radical, a ala dos jacobinos. Tranquilo? Então, esses jacobinos, pessoal, tinham a obra do Contrato Social do Rousseau, dentre outras obras dele, como livro de cabeceira. Era a inspiração maior para os revolucionários franceses. Tranquilo, pessoal? Olha o recortezinho temporal dele aqui, 1712, 1778. As principais obras dele são várias, mas aqui eu elenquei algumas. O Contrato Social, que é essa aqui, e o Emílio, que é uma obra que ele vai falar sobre educação. Maravilha, pessoal? Vamos lá então. Vamos entender a filosofia do Rousseau. O Rousseau também, assim como Locke e Hobbes, acreditava que existiu na humanidade um momento que eles classificaram como estado de natureza. Ou seja, aquele momento antes das leis, aquele momento antes das instituições. Beleza? Para o Locke era de relativa paz, para o Hobbes era de guerra generalizada, o homem é o lobo do homem. E para Rousseau, como que ele enxergava esse estado de natureza? Para ele, pessoal, diferente dos outros contratualistas, o homem é bom. Ou seja, para Hobbes, o homem é perverso, é medroso. Para Locke, o homem vivia em relativa paz. E para Rousseau, o homem é bom. Por exemplo, ó, nasceu a criancinha aqui, ó, tá aqui na minha mão. Ela é naturalmente boa. É aquilo que Rousseau vai chamar de o bom selvagem. Nós, pessoal, somos bons por natureza. Nós, quando nascemos de maneira inata, temos como característica o amor próprio, tranquilo? E pelo outro nós temos compaixão, isso pertence a nós. O Rousseau vai dizer, nós somos bons por natureza e já nascemos com amor próprio, com esse sentimento do amor próprio e com o sentimento da compaixão para com o outro. Olha que interessante, pessoal. Mas e aí, Rousseau, qual o BO? O que aconteceu? Qual a desgraça que aconteceu na humanidade? Então, pessoal, Rousseau vai dizer que teve um momento onde um homem, uma pessoa, cercou um terreno, trabalhou ali e falou que isso é dele. E teve um bando de ingênuos que acreditou. Olha só que interessante, pessoal. O primeiro homem que, tendo erguido uma cerca em volta de seu terreno e proclamando, isto me pertence, encontrou gente ingênua o suficiente para acreditar nele. Foi o fundador da sociedade civil.
foi quando começou a desgraceira toda, pessoal. Ou seja, pessoas ingênuas acreditaram que aquilo é dele. Imagina, tá tudo ali, ó, pessoal, o mundo que é para todos, o cara cerca um pedacinho de terra e fala que é dele, e encontra pessoas ingênuas o bastante para acreditar nele. Olha que loucura esse momento. Foi o momento onde nasce a ideia de propriedade privada, ou seja, isso é meu, não é de vocês, isso me pertence, não pertence a vocês. Começa aí, pessoal, a desigualdade, começa, pessoal, a loucura, começa a desgraceira toda, entende? Ou seja, para Rousseau, a propriedade corrompe o homem que é bom por natureza. A propriedade privada é a origem da desigualdade. O homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe. O homem é bom por natureza, mas é a sociedade que busca enlouquecidamente propriedades privadas que o corrompe. Então, pessoal, percebam que ainda em estado de natureza surge essa ideia de propriedade privada que vai corromper esse homem que é naturalmente bom. E aí, o que é preciso fazer então? Como fazer para que essa teoria, para que esse estado de bom não se corrompa? Aí, pessoal, é por meio de um contrato. Rousseau vai estabelecer uma ideia de um contrato social, mas um contrato de modo que a vontade geral seja maior do que a vontade individual. Repito, uma vontade geral que orquestre, que ordene a sociedade e não a vontade privada, e não a vontade individual. O coletivo falando mais alto que o indivíduo. A vontade geral falando mais alto que a vontade individual. E essa ideia de vontade geral conota democracia. Pessoal, sempre associem Rousseau à democracia. O tema democracia é uma querida das bancas, entende? Então, se você trabalhar uma ideia de democracia ali na sua redação, cite Rousseau. Ele é um nome gigantesco, muito seguro para trabalhar o assunto democracia. Rousseau vai dizer o seguinte, pessoal, temos que fazer um contrato com a democracia, um contrato de modo que a vontade geral reine, e não a vontade individual, onde o soberano é o povo e não aquele cara que está lá no cargo com a coroa na cabeça, onde o soberano não é aquele que está ali agora como presidente, ou como governador, ou como prefeito, ou como rei, não. Quem manda, o soberano é o povo, é o coletivo. Então, pessoal, perceba que o governante para o Rousseau é apenas um representante da vontade geral. Quem reina, quem comanda é a vontade geral. Ou seja, pessoal, é uma ideia de democracia, o demos reinando, o coletivo reinando, a vontade geral sendo superior às vontades individuais, às vontades privadas. Pessoal, quando os revolucionários franceses leem isso aqui, eles falam, nossa, cara, olha que massa isso aqui, cara, vamos sair derrubando cabeças. Porque é o seguinte, pessoal, Rousseau escreve isso aqui dentro de um contexto pré-revolucionário. Lembra-se lá, pessoal? Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado? O povão, a burguesia está ali no terceiro estado, sustentando o segundo e o primeiro estado, que não pagavam impostos, que ficavam ali, pessoal, apenas desfrutando da pompa e o glamour desses primeiros e segundo estado. E quem colocava a mão na massa, quem de fato trabalhava, quem sustentava aquela pirâmide, era a base dela, era a burguesia, era o povão. E aí quando os burgueses leem isso aqui, falam, nossa, cara, isso aqui é corretíssimo, isso aqui é fantástico para nós. Ou seja, a vontade geral é superior do que a vontade individual desse cara que está com uma coroa, que esse absolutista que está aí sugando. Entende, pessoal? Então, para o nosso camarada Rousseau, o contrato estabelecido é um contrato democrático, onde a vontade geral é superior à vontade individual. Beleza, maravilha. Mas como, professor, como que Rousseau falava que por meio desse contrato o homem não iria se corromper? Porque o homem é bom por natureza, só que essa propriedade privada vai corromper esse homem bom. Como sermos democráticos se o homem
se corrompe com a propriedade privada, se o homem se corrompe com a sociedade, existe um caminho. É um caminho apenas, mas é um caminho extremamente seguro e vai garantir que esse homem bom não se corrompa e saiba olhar para o coletivo de maneira maior do que para o indivíduo, que é a educação. Somente pela a educação que o homem será livre, que o homem será autônomo e será um cidadão ativo, com consciência democrática, com consciência de que a vontade geral é superior que a vontade individual. Somente via educação, com uma boa educação livre, com uma boa educação autônoma, esse homem que é naturalmente bom não vai perder o amor próprio, não vai perder a compaixão, terá consciência do coletivo, terá consciência da soberania do povo, que é superior à soberania de um indivíduo. Então, somente pela educação esse homem não se corromperá para viver em sociedade, mas uma sociedade democrática. Repito, vontade geral, democracia. Tranquilo, pessoal? Maravilha? Então, essa é a ideia de Rousseau para a sociedade, para o nascimento de um Estado democrático. Em resumo, pessoal, nós temos Hobbes dizendo que o homem é perverso, então somente um Estado forte para garantir a segurança. Para Locke, relativa à paz, falta um juiz imparcial, então um Estado mínimo. E para Rousseau, o homem é bom, só precisa, pessoal, não se corromper. Por meio da educação, ele não se corrompe, não perde esse estado de bom selvagem e cria, constrói, alicerça uma consciência coletiva, de modo que a vontade geral reine sobre a vontade individual. É um contrato com a democracia. Beleza, pessoal? Tranquilão? Então, terminamos aí os 3 contratualistas. Show de bola? Vamos responder aqui 2 questõezinhas para a gente encerrar? Vamos lá então, pessoal. Olha que questão grande, questão da União Oeste, pessoal. Temos aqui um texto bem grande, beleza? Rousseau. Vamos analisar aqui então, pessoal. Vamos tentar direto aqui nas alternativas, beleza? Vamos lá. A mudança significativa que ocorre para o homem na passagem do estado natural para o estado civil é a de que o homem passa a conduzir-se pelos instintos, errado, como um animal estúpido e limitado. Não, é o contrário, ok? O homem é bom, só que em estado de natureza ele ainda pessoal, ele ainda está ali ainda movido pelos instintos, beleza? Então, quando ele passa para uma sociedade civil, democrática, via educação, ele fica, pessoal, aí agora com uma sabedoria gigantesca. Ele cria aí, pessoal, um senso de coletividade gigante, beleza? Ele não fica limitado e com características estúpidas. Então isso aqui está errado, tá? E outra, ele não vai se mover somente pelos instintos. Então, a 1 está errada. Se a 1 está errada, você vem aqui embaixo, pessoal, já elimina a C e já elimina a B. Beleza? Então, era 5, agora você já está por 3. Vamos na 2. A conduta do homem no estado natural é baseada na justiça e na moralidade. Errado, pessoal. Essa justiça, essa moralidade é somente depois desse estado democrático da vontade geral. Porque antes, lembra lá, pessoal? Um homem foi lá, cercou e falou que aquilo é dele e teve ingênuos que acreditaram. Ali, pessoal, ali já está errado, ali já está injusto. Somente depois de uma sociedade civil, democrática, vontade geral, que nós teremos agora a justiça e a moralidade. Tranquilo? Então a 2 está errada. Então se a 2 está errada, você vem aqui e elimina a letra E. Você elimina a letra B também. Então sobrou a letra A, né, pessoal? Mas vamos continuar lendo aqui. 3. Ao ingressar no estado civil, na sua conduta, o homem substitui a justiça pelo instinto e apetite. Não, é o contrário, pessoal. Nós saímos de um estado de instinto e apetite para um estado de justiça. Beleza? Vontade geral, democracia. Então, a 3 está errada, nem vou continuar lendo. 4. Com a passagem do estado de natureza para o estado civil, o homem passa a agir baseado em princípios da justiça. Perfeito. E da moralidade, correto, orientando-se antes pela razão do que pelas inclinações, do que pelos instintos, do que pelos desejos individuais. Então, a 4 está perfeita, beleza?
5. Com a passagem do estado de natureza para o estado civil, o homem obtém vantagens que o faz um ser inteligente e um homem. Legal, pessoal, interessante. Obtendo assim a liberdade civil, submetendo-se apenas à lei que prescrevemos a nós mesmos. Ou seja, nós, agora em estado civil, criamos leis para todos, vontade geral, para nós mesmos seguir. Então, a 5 está perfeita. Então, letra A, apenas a 4 e a 5 estão corretas. Beleza? Vamos outra aqui, pessoal, curtíssima. Temos aqui, então, 3 pensadores que marcaram aqui as ideias contratualistas, que são Hobbes, Locke e Rousseau. Vamos ver aqui o que é verdadeiro e o que é falso dentro dessas afirmações e colocar a alternativa correta. Vamos lá. Em comum, esses pensadores buscavam justificar reformas do Estado para limitar o poder despótico dos monarcas absolutos. Não, pessoal, isso não era comum entre eles. Por exemplo, você vê Hobbes sustentando esse poder despótico, entende? Então, tá errada. Para o nosso camarada Hobbes, ele não tenta limitar o poder do déspota não, pessoal. Somente um poder ilimitado, forte, rígido, como um leviatã para controlar essa sociedade que é perturbadora. Então, essa aqui é falsa. Se essa é falsa, você elimina a B e a C, beleza? Que começa com V de verdadeiro. Então, eram 5, agora você já está entre 3. Próxima. Para Hobbes, o contrato social é a renúncia dos direitos individuais ao soberano em nome da paz civil. Perfeito. Eu vou renunciar à minha liberdade, vou renunciar ao meu autogoverno, transferir poderes para o soberano, ele que vai reger com poderes plenos. Então, para manter a ordem, para manter a paz, a segurança. Então, tá perfeita. Beleza? Então, FV por enquanto. FV, beleza? FV mantém. FF. Então, você já elimina E também. Então, temos B, C e E eliminadas. Estamos somente entre A e D. Beleza? Próxima. Para Locke, o contrato social é a renúncia parcial dos direitos naturais em favor da liberdade e da propriedade. Correto. Eu vou renunciar parcialmente. Eu tinha, pessoal, ali em estado natural plenas liberdades, agora eu terei que renunciar parcialmente em nome de um estado que vai agora por meio de leis reger, defender, legitimar e garantir, preservar os meus direitos naturais. Agora eu serei livre dentro de uma lei, dentro de uma Constituição. Beleza? Então, é uma renúncia parcial. Então, tá correto também. Então, FVV por enquanto. Então, você já elimina A também, pessoal. Beleza? Elimina A. Então, só sobrou a D. Mas vamos ler a última. Para Rousseau, contrato social é a transferência dos direitos individuais para a vontade geral, em favor da liberdade e da igualdade e de igualdade civis. Perfeito, pessoal. Eu vou renunciar essa minha liberdade individual, esse meu poder individual, em nome de um coletivo. É a vontade geral falando maior que a vontade individual. Então, a letra D é a resposta correta. Maravilha, pessoal? Tranquilão? Então, até a próxima.